Boa tarde. Como vai? Tudo bem? bem, Caetano? Boa tarde, Júlia. O Boa tarde aos tá ouvintes. por trás dessa aproximação das duas Coreias, hein? Necessidade, né? Necessidade. E você falou aí dessa explosão de fato de hidrogênio. É sempre bom lembrar que a bomba de hidrogênio ela é muito mais potente do que a bomba atômica, né? São ambas, óbvio, explosões nucleares, mas o processo que produz a explosão atômica ele é o estopim da explosão de hidrogênio, para você ter uma ideia. Como é mais forte. E resultado, a montanha Mantap entrou em colapso. Isso foi atestado pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Cientistas chineses disseram que a montanha entrou em colapso. E é lá que a Coreia do Norte faz testes nucleares. Embaixo da montanha. Não poderá mais fazer. Isso, logo depois do teste, em setembro, eles começaram a constatar o colapso. É bom lembrar que a explosão produziu um terremoto de 6,3 na escala Richter. E me lembrou até o que aconteceu no deserto do Nevada há 50 anos, né? Quando 4 estados dos Estados Unidos sentiram tremores em razão de uma explosão também com bomba de hidrogênio. Só que ela foi feita no subsolo e abriu uma cratera de 15 metros de profundidade e 90 metros de largura no deserto. E 4 estados americanos sentiram tremores de terra, isso há 50 anos. Depois houve um acordo em que os testes passaram a ser feitos em computador, tanto na então União Soviética, quanto na Grã-Bretanha, na França e nos Estados Unidos. Então eles deixaram de fazer testes físicos com artefatos nucleares, exatamente pela possibilidade, pelo risco de consequências ambientais terríveis, né? Você, na verdade, chama simulação porque você não tem a exata ideia de qual será a consequência, né? Que tipo de tremor você vai produzir. Resultado, o Mantap entrou em colapso. Então isso já foi um problema seríssimo para a Coreia do Norte. A gente não tem mais montanha pra explodir, então vamos ficar amigo de todo mundo. Porque os testes são feitos lá dentro. É isso? É isso? Esse é um aspecto, mas que pesou nessa promessa de não realizar testes. Mas não tem outra montanha pra eles explodirem? Não, mas você não monta essa estrutura da tarde para a noite. Não é como tirar uma árvore e replantá-la em outro lugar. Né? Tem que fazer um buraco lá, fazer um metrô para levar a bomba para debaixo da montanha. Uma estrutura muito maior do que a de um metrô. Né? Porque imagino que ela tem de suportar essa estrutura para não haver vazamento de radioatividade. Nossa. E segundo a China e a Coreia do Norte, vale mais no caso a informação chinesa, embora ambas tenham trazido a mesma notícia, mas a chinesa é mais confiável, de que não houve vazamento. Tá. E, então, isso pesou. Mas não foi só isso. Né? Vale ressaltar que a Coreia do Norte ela tem enfrentado problemas econômicos gigantescos há tempos. Ela parece ter reduzido aquele surto de fome que atingiu. Porque uma coisa é Pyongyang, né, onde alguns visitantes conseguem ir. Outra coisa é o interior da Coreia do Norte, onde você tem problemas estruturais. Quando você pega imagens de satélite, imagens noturnas da península, você vê claramente ao sul uma região muito iluminada e ao norte uma região muito escura, porque a necessidade de economizar energia na Coreia do Norte. Né? Então, vastas regiões ficam às escuras à noite. Ao sul é a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Que tem outra situação econômica bem avançada. O PIB da Coreia do Sul é superior a $1 trilhão. Né? O da Coreia do Norte ele se aproxima de 30 bi. É muito menor. Tá. A Coreia do Norte é maior
em termos de tamanho, né? Território, mas tem uma população menor do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país desenvolvido, embora a Coreia do Sul, até os anos 60, ela tenha tido uma terrível crise econômica que perdurou ali do final da Segunda Guerra, quando a península foi retomada do Japão, né? Porque o Japão ocupava a península. E até os anos 60, quando veio, então, um surto de desenvolvimento. Mas também a Coreia do Sul tinha a sua ditadura, uma ditadura militar que só caiu nos anos 80 mediante protestos que foram crescendo na população sul-coreana. E a Coreia teve um desenvolvimento formidável, investiu, aliás, um exemplo para países que tratam a educação a pontapés, como é o caso do Brasil, e aqui não é só questão de alunos em sala de aula, mas de qualidade do ensino, investimento feito, etc. E hoje, o que a Coreia do Sul investiu em tecnologia, desenvolvimento e educação produziu uma sociedade próspera, com as dificuldades, né, de um país que tem, repito, uma população muito maior do que a da Coreia do Norte e um território menor. Agora, nada disso apaga o fato de que a Coreia do Norte é uma potência militar, independentemente do arsenal nuclear. É uma potência militar. Ela tem 1 milhão de soldados. Pode mobilizar mais 500 a 1 milhão. Mas você falou que a Coreia do Norte tem dificuldades econômicas, inclusive o Kim Jong-un falou sobre isso no encontro, que o presidente da Coreia do Sul disse que queria conhecer a Coreia do Norte, falou, não vai lá não, porque nós vamos passar vergonha, porque as nossas estradas, ele quis dizer que a infraestrutura não é bem. Como é que você tem dinheiro para fazer bomba e não tem dinheiro para fazer estrada? Porque você usa o dinheiro para fazer bomba. O dinheiro que vem de fora. Da China. E mesmo o dinheiro que é produzido pela economia norte-coreana, né? A economia norte-coreana, ela tem suas fontes de riqueza, inclusive na exportação de alimentos, na exportação de pescados, na exportação de minerais. Ela tem suas fontes de riqueza. Agora, você tem de, como em qualquer outro país, você tem de priorizar. Né? Mas tem um acordo com a China? Ó, vocês me dão dinheiro aqui, eu vou construir bomba para... Não. É óbvio que a Coreia do Norte... Porque você já falou que existe o interesse da China na Coreia em financiar a Coreia do Norte. E a Rússia também. Né? Na verdade, a Coreia do Norte, ela foi uma invenção de Stalin. Quando havia guerrilha contra a ocupação japonesa, o Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, pai do Kim Jong-il, né? Você falou do encontro que ocorreu em 2007, era o Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un. Foram 2 encontros. Mas havia a presença militar americana no sul e a presença militar soviética no norte. Porém, depois, o Kim Il-sung abriu mão da presença militar soviética, a sua guerrilha era difícil de ser combatida pelos japoneses, porque eles ficavam nas montanhas, né? Até sobre o Kim Jong-il, filho do Kim Il-sung, pai do Kim Jong-un. É uma história interessante, porque imagine, você tem a Coreia do Norte, ela é peculiaríssima, né? Você tem primeiro uma ideologia chamada Juche, que só existe lá, que é do Kim Il-sung, que fala, ela tem ligação direta com independência no sentido literal, ou seja, não depender de nenhum outro país, né? E ter uma rigorosa defesa da soberania nacional. Há um pouco de Confúcio no Juche, né? O Confúcio, um pensador cuja influência na cultura da China e da Península Coreana é incontestável até hoje, né? E mesmo na Coreia do Norte há essa influência. E muito de stalinismo, né? Então, é um país realmente peculiar. E, além disso, vale ressaltar que a China, ela se envolve, porque a Revolução Chinesa foi em 49, né? Logo depois da divisão das Coreias. E na Guerra da Coreia, o Mao Tse-tung e outros líderes chineses, porque o Mao Tse-tung não houve um momento em que ele era o segundo no poder na China. Mas, enfim, isso não importa agora. A China foi fundamental para que os Estados Unidos não continuassem avançando e tomassem também o norte, né?
E o Mao Tse-tung só parou porque o Stalin entrou em contato com ele e disse: pare, porque você não tem ideia de que pode virar esse conflito. Nós fazemos fronteira com a península. Tanto a União Soviética, e a Rússia tem um pedacinho ali, e a China. Mas, enfim, em 53 a guerra termina entre as duas Coreias, é assinado esse armistício e não um acordo de paz. Em 2000, houve até um Nobel da Paz para o Kim Dae-jung, que era o presidente da Coreia do Sul, porque ele se reuniu com o Kim Jong-il, e ali já houve um cenário parecido com esse, só que foi em Pyongyang, foi na Coreia do Norte o encontro, assim como este de 2007, e que foi com o Moon Jae-in, também em Pyongyang. Em ambos, havia uma atmosfera de, opa, agora a paz avança, né? E, no entanto, não avançou. E em 2007 já se falava em desnuclearização da Coreia do Norte. E o que aconteceu? O programa nuclear norte-coreano só avançou. Hoje, a grande questão é que desnuclearização, porque houve aqui, quando você pega, eles falam em desnuclearização da península. Na Coreia do Sul, muita gente entende, e nos Estados Unidos, essa é a posição do Trump, e vale ressaltar, haverá um encontro, deverá haver, né? Um encontro entre Trump e Kim Jong-un. Será que vai ter detector de metais na porta desse encontro? Um duelo. Mas imagine o que a Coreia do Sul e os Estados Unidos entendem como desnuclearização. O fim do programa nuclear norte-coreano. Né? O fim. Não haverá mais. E a Coreia do Norte abrirá mão de todo o seu arsenal nuclear. Não só de fazer testes, mas não terá arsenal nuclear. No entanto, alguns negociadores... E embora a declaração deste encontro tenha sinalizado isso, que a Coreia do Norte concorda com a desnuclearização, alguns funcionários da Coreia do Sul dizem que nos encontros e nas conversas com funcionários norte-coreanos, não com o Kim Jong-un, mas com funcionários norte-coreanos, eles só falam em congelamento. Eles não falam em fim do arsenal. Eles falam em congelar o programa. Né? E o que, portanto, significaria, olha, congelaremos e na medida em que houver o atendimento daquilo que for acordado, na medida em que as exigências forem sendo atendidas, pode haver uma nova negociação pensando em desnuclearização. E exigências são quais? Que os Estados Unidos saiam de cena? A primeira exigência, e aí terá de passar pelo governo sul-coreano e por Washington. Quando se fala em desnuclearização da península, pode parecer que se está falando só da Coreia do Norte. Mas, na verdade, significa também que os Estados Unidos não poderiam mais ter artefatos na região da península, ou seja, em submarinos nucleares, né, com armamento nuclear, não só com propulsão nuclear, porque isso você pode ter um submarino de uso civil com propulsão nuclear, submarinos armados com armas nucleares, né, e também caças capazes de lançar artefatos nucleares. Então, como os Estados Unidos reagirão a essa exigência? Mas o que quer ele? O que quer o Kim Jong-un? Que os Estados Unidos... A Europa iria acompanhar, né? Se os Estados Unidos disserem tá bom, a Europa vai dizer também tá bom. Mas que os Estados Unidos digam o seguinte: não temos a menor intenção de acabar com o seu regime. Não moveremos uma palha para que o seu regime caia. Não queremos desestabilizar a Coreia do Norte. Vivam em paz. Né? E vamos acabar com as sanções econômicas que estão aí sim, mais do que o monte, né? Mais do que o colapso da montanha, o colapso econômico da Coreia do Norte, por causa também das sanções. É a montanha de dinheiro que está caindo. Claro. E mais, a China, né? Porque antes desse encontro, onde foi o senhor Kim Jong-un? Pegou o seu trem, verde, blindado, e que por isso é tão blindado que ele viaja numa velocidade baixíssima, porque é muito pesado. Né? Dizem que a velocidade máxima é 60 km por hora. E ele foi até a China no seu trem, foi recebido
pelo Xi Jinping, todo mundo viu, enquanto foi público, tal, fotos, etc. E a China, ninguém tem hoje, antigamente era a União Soviética, hoje ninguém tem mais influência sobre a Coreia do Norte do que a China. Mais até do que a Rússia, que ainda tem influência. Mas a China, ela é fundamental para a economia, até porque ela dá petróleo para a Coreia do Norte mover a sua economia. Né? E ela suspendeu metade da sua exportação de petróleo para a Coreia do Norte para pressionar o Kim Jong-un a negociar. Então a China foi fundamental para essa negociação. Mas, por enquanto, o que nós temos é uma carta de intenções. Né? Tudo isso está colocado como um rol de intenções que Coreia do Norte e Coreia do Sul concordaram em tentar atingir como metas. São intenções. Tanto que o próprio acordo de paz, que finalmente poria termo a um mero armistício, você acabou de dizer na sua introdução, aliás, brilhante, que ficou para depois. Né? Ou seja, o Kim Jong-un não chegou lá e falou, vamos assinar um acordo de paz, acabou, agora não é mais armistício, é um acordo de paz. Não. É ainda uma intenção. Porque ele primeiro precisa se encontrar com o Trump, ele precisa saber se as exigências da Coreia do Norte serão atingidas. E no período de mais acirramento do conflito, a Coreia do Sul, embora a Coreia do Sul tenha uma força aérea importante e tal, mas ela é a grande refém com a qual negocia a Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte está bom, vocês nos atacam e provavelmente seremos dizimados. Mas antes disso, Seul vai ser dizimada com armamento convencional. Eles chegaram a projetar em uma semana, na região da capital sul-coreana, 10 milhões de mortos. Imagine. Então, muita gente perguntou por que os Estados Unidos não fazem um ataque preventivo às instalações nucleares sul-coreanas? Porque haveria resposta em armamento convencional contra a Coreia do Sul. E onde estão ali entre 35 e 40 mil soldados dos Estados Unidos. Né? Então, isso aqui é um avanço. Os termos desse acordo de intenções, ele é inédito, ele vai além do que se fez em 2000 e 2007, né? Mas ainda são intenções, são metas a serem alcançadas, e para isso muita coisa tem de acontecer, e tudo isso passará pelo encontro que esperamos aconteça, entre Kim Jong-un e Trump. E só uma última informação, que é notícia, que já foi dada, mas vale ressaltar, o Mike Pompeo, que ontem foi finalmente aprovado pelo Senado como novo secretário de Estado, ou seja, o chanceler, né? Nos Estados Unidos eles chamam de secretário de Estado dos Estados Unidos, substituindo o Rex Tillerson. O Mike Pompeo, que era diretor da CIA, ele teve um encontro com o Kim Jong-un. Então, de fato, Trump e Kim Jong-un querem se encontrar. Né? E os termos, e aí, como são figuras imprevisíveis, né? Dependerá desse encontro, Caetano, que todas essas intenções elencadas por Seul e Pyongyang realmente se tornem objetivos alcançados. Como disse o Trump no Twitter, coisas boas estão acontecendo, mas só o tempo dirá. Não é? Deu vontade de jogar War. Agora, você jogava War, Zaidan? Não sei nem o que é. Aquele jogo de tabuleiro que é um mundo, que é um mapa do mundo e que um território vai conquistando o outro. Não, nunca joguei. São vários jogadores, cada um tem que conquistar o maior... Cada um tem uma missão, né? Você distribui ali no começo. Que é isso? De todas as épocas. Mas quando foi lançado esse jogo? Faz no mínimo 30 anos. No mínimo 30 anos. Eu nasci já com esse tabuleiro, esse tabuleiro já existia. E tudo isso é um grande jogo de war na vida real. O problema é que as pessoas morrem de verdade nessa brincadeira toda, né? Claro. Muito bem, Cláudio Zaidan, bom fim de semana, bom feriado, até semana que vem, hein? Se Deus quiser.